Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Olha só, as mulheres são a maioria da população brasileira e, segundo o Ministério da Saúde, 51,7% delas são usuárias do SUS, o Sistema Único de Saúde. Nesta edição, nós convidamos um ginecologista e obstetra para tirar as dúvidas básicas sobre a saúde feminina. Vamos falar de gravidez, método anticoncepcional e também, claro, os principais exames e a sua periodicidade. Eu estou aqui com o Dr. Marcos Maia, ele é ginecologista e obstetra. Muito obrigado por participar com a gente aqui, doutor. Olá, Jeremias, tudo bom? Obrigado você aí pelo convite e vamos difundir um pouco mais aí essas informações aí. Muito importante, porque o senhor sabe, doutor, a gente vai ficando mais velho e acha que, inclusive, os adolescentes, as adolescentes, não tem mais dúvidas, né? Mas essas dúvidas vão passando as gerações e elas são recorrentes, né? Principalmente em relação aos adolescentes. Eu falo isso porque eu estava fazendo uma pesquisa, ouvi um blog e as perguntas são muito básicas, né? E por isso eu acho que esse programa é sempre fundamental para esclarecer. E eu queria começar perguntando sobre os principais exames, né, relacionados à ginecologia, principalmente, para a saúde feminina, por favor. Bom, Jeremias, é assim, a gente tem aqueles exames que todas as mulheres conhecem, né, que é o Papa Nicolau, mamografia e o ultrassom transvaginal. São exames, tem dois exames que são fundamentais, né, que é o Papa Nicolau e a mamografia, que a gente fala que é um exame de rastreio. A gente está rastreando o quê? O que é o principal? No Papa Nicolau, o câncer de colo do útero, e na mamografia, o câncer de mama, que é a neoplasia hoje das mulheres, que está muito frequente, em alta, né? E o colo do útero também está em alta, mas está em todas as regiões do país, mas mais para a região norte e nordeste. Vamos lá. Qual que é a faixa etária que a gente começa a pedir o Papa Nicolau? Tem a sua importância na mulher. A partir de 25 anos, né? O Ministério da Saúde fala que é de 25 a 64 anos. Então, assim, qual que é a periodicidade desse exame, desse Papa Nicolau? É uma vez por ano. A partir do momento que você tem dois exames negativos, você pode estender um pouco mais essa periodicidade. Você não precisa fazer todo ano. Mas é de rotina, a maioria dos colegas, e também para diminuir um pouco a ansiedade da paciente, a gente pede anual. Você vai ver, tem muitos pacientes que alguns médicos têm como conduta pedir um pouco antes, né? Tem alguns protocolos norte-americanos que falam 21 anos, mas qual que é o grande desafio? Se você pedir antes de 25 anos e ela já ter tido relação sexual, né, pode vir alguma alteração, que essa alteração vai se resolver. O organismo dela vai resolver, porque ela tem uma imunidade muito boa. Vou te dar um exemplo, o HPV. Hoje está tão frequente aí na mídia, todo mundo conversa, vacina do HPV, tudo isso. 80% de todas as mulheres têm o vírus HPV no trato genital, né? E nem 80% das mulheres não tem câncer de colo do útero. A chance de evoluir para um câncer de colo do útero não é tão alta como as pessoas imaginam. Então, assim, por que não é tão alta? Porque o sistema imune vai lá e combate esse vírus. Então, por isso que é tão importante o Papa Nicolau, porque ele vai seguindo, vai rastreando, vai acompanhando se vai ter alguma lesão no colo do útero que esse HPV induziu. A mamografia. Quando que a mulher precisa fazer a mamografia? Eu estou preocupado, eu preciso fazer minha mamografia com 30 anos. Não, com 30 anos não. Você vai fazer, existe duas vertentes, uma com 40 e outra começa com 50 anos. A tendência hoje é com 40 anos, com 40 até 69 anos. Isso, lógico, isso pode ser mudado, vai individualizar para cada caso, né? Porque aquela paciente que já tem uma história familiar, uma mãe ou uma tia que teve câncer de mama com 35, muda essa faixa etária, né? Conforme cada caso clínico, como é a história clínica dela e os antecedentes pessoais e familiares. A mamografia, ela vai ser, você tem que fazer ela
anual também, e você você pode pegar e fazer assim, a cada 2 anos. Depois que tiver duas normais, né, 2 mamografias normais, você pode fazer a cada 2 anos a mamografia, mas o exame físico feito pelo médico anual, que é muito importante também. Eu Aí tô até anotando. Pois não. entra o ultrassom transvaginal, né, que toda mulher acha que é muito importante fazer. É importante? É importante, mas ele não tem como, ele não é considerado um exame de rastreio. O que eu quero dizer é isso? Ele não vai detectar logo no início um câncer de ovário, né? As pessoas as mulheres têm medo daquele cisto, que é super compreensivo, né, pelas histórias. Apenas 25% das mulheres detectam câncer de ovário em estágio bem inicial. Então, assim, ele não serve como um exame de rastreio, nem para O senhor câncer está de falando útero, agora né, do exame? do transvaginal, ultrassom Ah, transvaginal. tá. Tá? Ele é bem indicado com uma indicação médica, não um exame de rastreio que você, eu preciso fazer todo ano, né? Eu preciso fazer, quais são os 2 exames que eu preciso fazer? Papa Nicolau e mamografia na faixa etária certa. Papa Nicolau dos 25 aos 64 anos e mamografia dos 40 anos aos 69 anos. Isso, lógico, individualizando cada caso, né? Tem alguns casos que a mamografia pediu um pouco antes. Doutor, então, o senhor deixou bem claro, Papa Nicolau para o exame para a detecção do câncer do colo de útero e a mamografia, né? E o senhor colocou todas as idades certinho. Agora, por exemplo, eu teve um caso na minha família que eu fiquei sabendo que assim, a pessoa fez um exame de mamografia e depois de 3 meses, ela precisou fazer um outro exame de rotina e a médica falou: olha, vamos fazer mais um exame aqui, aproveita aqui que você já está aqui. E ela fez, acho que depois de 3 ou 4 meses, e detectou câncer de mama. Então, assim, é bem complexo, porque assim, vamos fazer a cada 1 ano, e claro, porque o exame de mamografia diz que é bem desconfortável, enfim, né? Então, realmente é complexo. E tem sintomas que a mulher pode falar assim: eu fiz o ano passado, já passou 8 meses, 10 meses. Tanto para o Papa Nicolau, a mamografia, para a detecção dos dois, tem algum sintoma? Ou não? Tem que fazer o exame? Jeremias, ótima pergunta, excelente. Existe sim. No câncer de colo do útero, qual que vai ser? O que ela pode pensar que tem alguma coisa alterada que pode levar a algum sintoma, alguma coisa que está diferente que tem que pensar em câncer de colo do útero? Primeiro, um corrimento fétido, né? Não é aquele corrimento vaginal que é só bacteriano, né? É um corrimento que não melhora com pomada, não melhora com nada. Sangramento durante a relação, né? Porque vai ter o trauma do pênis no colo do útero e esse trauma do pênis vai provocar um sangramento, porque o câncer, as células cancerígenas, elas são friáveis e isso vai provocar esse sangramento, né? Dor pélvica, né? Ela vai ter aquela dor constante, um incômodo, que a tendência é sempre ser um pouco maior, não vai ser aquela dor cíclica de menstruação, vai ser uma dor constante. Isso também tem que abrir o olho, né? Esses são os principais do câncer de colo do útero. Mas isso a gente resolve, se ela sentir tudo, ela vai no pronto-socorro, faz um exame ginecológico completo, olha dentro dessa vagina, olha o colo do útero, já descarta aí alguma lesão macroscópica, vista a olho nu. E aí o médico do pronto-socorro provavelmente caminharia ela para fazer o Papa Nicolau. Na mama também é muito importante, acho que sua pergunta foi ótima. Existe sim. O que são? As alterações na pele, né? A pele da mama, ela começa a ficar igual uma espessura de uma pele de laranja, né? Parece uma rugosidade parecendo aquela da laranja. Isso, abaulamento, começa a afundar uma parte da pele, né? Porque às vezes o câncer ele contrai os ligamentos da pele e aí retrai um pouco essa pele. Também pode sentir um abaulamento na pele, né? Como se fosse um nódulo, uma lombadinha na mama. Secreção, né? Isso é muito importante porque assim, muitas mulheres têm secreção na mama, né? Doutor, é muito comum de falar, sai uma secreção multicolorida, né? Esverdeada, um dia amarelo, tal. Você não precisa ficar preocupado, precisa sim acompanhar. Mas qual que é a secreção que a gente tem um pouco de medo? Aquela secreção água de rocha que a gente fala, bem hialina, né? Isso está mais voltado
a gente já abre um pouco mais o olho que pode ser alguma coisa aí. E sangue também, né? Tem uma sanguinolento também, a gente abre um pouquinho mais o olho. Isso, Uhum. e assim, ficar um pouco vermelho, a mama também tem o seu diagnóstico, né? Na maioria das vezes, a hiperemia, o sinal flogístico, que a gente fala inflamação, na mama, não é câncer, mas existe alguns que fazem isso, então acho que vale a pena abrir o olho. Algum nódulo na axila, né? Porque a gente sabe hoje que o principal lugar de drenagem, né? O primeiro lugar de metástase da mama é na axila. Mas assim, tudo isso que eu estou falando são sinais que tem que abrir o olho e tem que procurar ajuda. E provavelmente vai fazer aí uma mamografia, o médico vai examinar mais detalhamento, ou vai mais detalhe e vai encaminhar para um especialista. Isso é o mais importante. Você Doutor, ter o exame... Pode falar. pois não, desculpa. O autoexame das mamas, né? A gente não vai detalhar aqui, porque hoje tem muito aí no YouTube, inclusive olhando é melhor. Mas o que a gente pode dizer? Se faz de quanto em quanto tempo e se ele substitui ou não a mamografia? Não substitui a mamografia. Com as mãos bem experientes de médico, a gente consegue palpar nódulo de 1 centímetro. Né? Então, assim, o autoexame, cada vez mais, porque gera muita ansiedade na paciente. Ela vai começar toda vez no banho se tocar, e aí tá naquele período menstrual, aí tem a glândula aumentou um pouquinho mais, ela já vai achar que isso gera toda uma ansiedade na paciente. Se ela tem um acompanhamento ideal, certinho, o autoexame não precisa ser feito toda semana, todo mês. Eu acho que ela passando no médico, o médico examinando, ou ela ter essas mudanças, como eu já acabei de falar, é mais importante. Ela se auto-observar é mais importante. Doutor, vamos falar um pouquinho dentro do nosso tempo de TPM, né? Atenção pré-menstrual, até porque ela não é a mesma para todas as mulheres, né? Então tem um universo Não. bastante para explorar, né? Por favor. Então, a TPM é um assunto que eu gosto muito. Porque as pessoas acham que TPM é só a questão assim, eu tô estressada, eu não tô... Não, mas TPM não é só isso. TPM tem vários graus, né? E pode ser alguma mudança que ela tem antes da menstruação. Eu tô sentindo, tô muito choroso, não, eu tô muito com uma labilidade emocional altíssima, né? Um dia eu tô chorando, daqui 2 horas eu tô rindo, tô bravo. Isso tudo é TPM. Qual que é o mais importante? Como a gente vai tratar essa TPM? Né? Existem vários graus. O grau que a gente pensa quando começa a interferir na vida social da paciente, no trabalho, em casa, o marido, tudo, as pessoas tá destruindo o convívio familiar dela ou profissional, tem tratamento. E é um tratamento muito eficaz, um remédio que a gente usa, assim, um remédio assim, que tem um efeito muito legal. E, não, mas não é tão assim, é mais brando. Né? A minha TPM, que as pacientes costumam falar assim, é uma TPM que eu consigo resolver com chocolate. Tem o remédio, a gente não precisa entrar com ansiolítico, né, que é o que eu mais... os inibidores de captação de serotonina, que são para uma TPM um pouco mais que atrapalha o convívio, a gente pode entrar com a própria pílula, que a gente pode inibir essa menstruação, isso vai tudo conversado com a paciente, ou a gente pode usar métodos comportamentais, né? Até uma psicoterapia, e aí conversando, vendo qual que os dias que ela está mais assim, para ela já ficar mais preparada para não chutar o balde por qualquer coisa, entendeu? O senhor falou na questão da psicoterapia, tem um componente emocional que pode ser tratado com um psicólogo também, não é só a questão física, genética. Não. Assim, a gente trata isso, né? A gente conversa com a paciente, vamos supor. Se ela tem esse grau de TPM que atrapalha o convívio dela, a gente entra com os remédios que diminuem a captação de serotonina e a gente vai acompanhando. Ótimo. Tem às vezes que o grau é tão grave que a gente pede ajuda até de um psiquiatra e tudo. Mas, não sendo isso, a gente tem que abrir o jogo com a paciente. Hoje a medicina, Jeremias, não é mais assim, um médico impõe nada. Hoje a gente resolve tudo com a paciente, né? Com o paciente, com o familiar, e a gente escolhe a melhor conduta. Qual
que ela quer? Ah, doutor, eu não quero mais menstruar. Ah, então a gente tem esses meios. A gente pode dar uma cartela, dar um anticoncepcional contínuo, ela não menstrua e ela vai parar de ter a TPM dela, porque ela não vai ter mais aquela mudança hormonal. Porque ela tomando a pílula, ela sempre vai estar naquele basal de hormônio. Ah, não, doutor, eu quero menstruar tal, mas assim, minha TPM é 2, 3 dias. Ah, então vamos lá, esses 2, 3 dias, vamos controlar, vamos fazer uma psicoterapia, porque é mais brando, entendeu? E é mais fugaz. São 2, 3 dias. Isso tudo vai conversar com a paciente, você tem que individualizar cada caso. Nunca, a medicina não é mais geral, né? Porque cada caso é um caso. Quando a gente trata de anticoncepcional também, cada caso é um caso, doutor? Cada caso é um caso. Anticoncepcional é uma coisa assim, que eu sinto muito medo de anticoncepcional. Porque as pacientes chegam pra gente e falam assim, ah, eu tomo anticoncepcional, doutor, primeira consulta no consultório. Toma anticoncepcional, qual que você toma? Ah, mas quem indicou esse anticoncepcional pra você? Ah, minha vizinha toma, e aí eu comecei a tomar também, porque ela falou que é ótimo. Isso é muito perigoso. Por que é muito perigoso? Todos sabem, isso já virou, né, já está super difundido, que alguns anticoncepcionais aumentam a chance de trombose, né? Então, assim, você tem que ter uma história clínica, perguntar sobre toda a vida dessa paciente, ver quais são as morbidades dela, o que ela tem, não tem, para indicar o melhor anticoncepcional. E durante o uso desse anticoncepcional, ela vai ter alguns efeitos colaterais de adaptação. Então, assim, a gente costuma falar assim, as 3 primeiras cartelas, ela pode ter algumas alterações que você tem que ter um contato íntimo, assim, bem perto dessa paciente, para ela abrir o jogo para você falar assim, doutor, tô tendo esse efeito colateral. Não, vamos esperar um pouquinho, porque é o efeito do colateral do anticoncepcional, e você ir conversando com ela. Por que eu estou falando isso? Eu vou te dar um exemplo muito, muito fácil. Paciente que tem enxaqueca com aura, né? Que é aquela que ela sente aqueles brilhinhos ou sente alguma coisa antes de ter a enxaqueca. É muito perigoso, porque se ela tomar um anticoncepcional errado, ela pode ter um AVC. Nossa. Entendeu? Se ela tomar um anticoncepcional da vizinha e for um errado, aumenta a chance de ela ter um AVC. Não estou falando que ela vai ter, mas aumenta a chance. Por isso que é preciso fazer o acompanhamento. Agora, doutor, ainda dentro desse tema do anticoncepcional, eu me lembro que tinha um médico, acho que uns 10 anos, ele ia muito na mídia e dizia assim, olha, a mulher nunca precisa menstruar, ela pode tomar anticoncepcional ó, a vida toda, né? Essa percepção, eu acho que era mais um médico que era muito midiático. O que você pode dizer disso? Isso, Jeremias, é muito pessoal. Tem uma paciente no meu consultório que ela não gosta de menstruar. Ela não gosta. Ela faz crossfit, faz atleta, tudo, ela não gosta de menstruar. Essa paciente, você acompanha ela de perto e você bloqueia a menstruação dela. É o desejo dela. Lógico, você como médico, você vai orientar todos os riscos e benefícios, mas você vai estar acompanhando por perto. O ciclo fisiológico sempre é o melhor. A mulher menstruar, parar, tudo. Sempre o fisiológico é melhor. Né? É igual na gestação. A gente ficar, toma remédio, toma isso, toma aquela vitamina. Não, deixa o fisiológico agir. Né? A natureza é muito sábia. Né? Então, menstruar, ok, vamos lá. Não quero menstruar. Existem vários métodos. Hoje existe DIU que deixa sem menstruar, tem pouco efeito colateral e ajuda muito. Né? Então, assim, falar para você que tem uma regra, não pode menstruar, não é para menstruar. Isso é uma coisa igual esse médico, você citou, falou assim, não, menstruar é uma coisa já muito arcaica. Não é assim. Vamos conversar com a paciente, falar assim, não, doutor, eu não quero menstruar porque eu sou aeromoça e eu viajo aí e eu não posso ficar menstruada. Ok, vamos ter alguns métodos, vamos tirar a história clínica dela, como eu falei, será que ela tem enxaqueca, será que ela não tem? Será que ela tem história de trombose na família? Será que ela fuma? Como que é? E aí você vai indicar o melhor anticoncepcional para ela, eu diria não o melhor anticoncepcional, o melhor método para ela menstruar menos ou até entrar em amenorreia, que é um termo que a gente usa quando não está menstruando. Doutor, vou lhe fazer uma pergunta agora que eu acho, essa acho que o senhor mais ouve no consultório como obstetra, né? Quantos partos o senhor já fez? Porque a mulher, quando ela vai ter o primeiro filho, ela quer saber disso, né? Já ouviu essa pergunta?
Ah, já. Parto dá muita felicidade, né, pro obstetra fazer. Uhum. Acho que é um momento único que fazer parte de uma família, assim, mesmo em um plantão que você tá com aquela família 2, 3 horas ali, fazer é muito gratificante. Ah, mas a gente faz pelo menos uns 5 por dia aí, né, Figueiredo? Agora, Depende da época. pois é, isso acaba tranquilizando, né? Eu tenho uma amiga que ela estava tão preocupada e falou, mas doutor, o senhor parece tão novo, né? E quantos partos o senhor já fez? Ele fez, eu falei, eu acho que já fiz uns 800. Aí ela falou, então tá bom. A gente sempre quer saber da experiência e é natural, né? É natural, as pessoas querem É, saber. hoje a experiência é importante, né, cirúrgica é muito importante, né? Mas hoje quem dita as regras são os grandes artigos, os grandes guidelines. Hoje a nossa opinião é só para algum momento, né? Um momento ou outro, mas tudo é muito certinho, né, na ciência hoje. Hoje, para indicar um anticoncepcional, para indicar uma via de parto, tudo isso é muito já bem estabelecido. Cada dia sai um artigo novo, então você Uhum, tem que estar sempre atualizado, sempre pronto para todas as perguntas e você com uma resposta atualizada, porque você vai ver uhum. que tem muita coisa ainda que acontece, que é feito, mas sem muito base científica, né? Isso, indicar para o seu paciente sem base científica é muito ruim. É complicado. Uma das respostas que as pessoas ouvem de ginecologistas, por exemplo, pelo menos é que eu fiquei sabendo, a mulher tem alguma dor e o médico diz assim, olha, quando você tiver filhos, muito disso vai melhorar, né? Mas hoje, como o senhor já citou, vai muito da opção. Muitas mulheres optam por não ter filhos. Existe alguma questão física da mulher não ter filhos e ela poder ter alguma complicação ginecológica ou não? Não, o que acontece é assim, é, o risco diminui para alguns, vamos supor, câncer de mama, para quem amamenta, diminui o risco de câncer de mama. Quem usa anticoncepcional diminui por alguns anos, mais de 5 anos, diminui a chance de câncer de ovário. Mas isso é só risco, é chance. Não é assim, vai mudar. Se eu não amamentar, eu vou ter câncer de mama. Não é isso. Uhum, Hoje, assim, hoje você tocou num assunto que é muito atual. A mulher não está tendo muita produção independente. Né? A uhum. mulher hoje não precisa mais do homem porque ela quer ter um filho. Né? Eu tenho duas amigas, que uma foi eu que fiz o parto, que elas doaram metade dos seus óvulos, né? Na verdade 80% para um hospital grande de São Paulo, e 20% ela pegou e pagou pelo sêmen masculino, né? E ela pegou e tem um filho hoje super bonitinho, super tal, sem homem, sem marido, sem isso, né? Que Hoje interessante. Agora, isso é doutor, muito esse sêmen ele é analisado para que ele tenha uma saúde, assim? Como é que é feito em breves palavras? Porque acho que interessa muita gente que está querendo, às vezes, fazer essa sim, produção independente. sim, é analisado, bonitinho, tem um estudo, né? Às vezes, vamos supor, se uma paciente for doar e ela tiver uma idade um pouco mais avançada, é feito um estudo genético nesse óvulo, é tudo bem organizado, tudo bem estabelecido, tudo certinho. Muito bom. Doutor, vamos falar um pouquinho de gravidez, né? Qual é o cuidado necessário, principalmente em relação a vitaminas, enfim, os cuidados básicos. É, a mulher está com a menstruação atrasada, fez o teste de farmácia, né? Ela e o marido, tô preocupado, deu positivo. O que precisa fazer? Primeiro, não precisa, eu preciso fazer o exame de sangue para confirmar. Vamos com calma. Tem um raciocínio muito lógico e muito óbvio nisso. Por que deu positivo na urina o exame da gravidez? Porque tem tanto hormônio circulando na corrente sanguínea dela, já de gravidez, que está saindo até pela urina. Então, se deu positivo o exame da urina, a chance de dar positivo o exame de sangue é muito alta. Existe algumas peculiaridades? Existe, mas é muito raro. Então, a chance de estar grávida, ela está grávida. Ótimo. Qual que é o primeiro passo? Começar o ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina que tem em todas as farmácias, o SUS libera pelo posto de saúde, não é uma vitamina cara, ela evita malformação do sistema nervoso central. É muito importante. O certo é tomar o ácido fólico até antes de engravidar, 3 meses antes, que é uma vitamina que a gente fala que é anticoncepção. Mas
não tomou, não estava programado a gestação, começa a tomar imediatamente, tem um resultado. Até quando você tomar essa vitamina? Até a 12ª semana, que é o sistema nervoso já está formado. Passou a 12ª semana, você suspende o ácido fólico e começa o sulfato ferroso, que a gente fala, que é a partir de 20 semanas. Ah, doutor, mas assim, meu médico me deu um polivitamínico que já tem o ácido fólico e o sulfato ferroso. Eu estou tomando durante a gravidez inteira. Vai fazer algum mal? Não, não vai fazer algum mal. Não vai fazer mal nenhum. Porque o que? É uma vitamina. O ácido fólico, existem alguns artigos que falam, isso não está na sociedade brasileira, na Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, mas existem alguns lugares, alguns guidelines no mundo que falam que o ácido fólico é para você tomar pela gestação inteira. Por que você toma pela gestação inteira? Porque o ácido fólico ele é importante na multiplicação celular. Então ele fala assim, eu quero deixar essa paciente numa concentração de ácido fólico adequada para ter essa multiplicação celular no feto. Mas isso assim, isso não é bem estabelecido. O importante vamos lá deixar tudo bem claro, vitamina, ácido fólico até a 12ª semana e sulfato ferroso a partir da 20ª semana. Até depois da gestação também vai tomar. Até o final do puerpério que a gente fala, né? 6 semanas após o parto. Mas eu estou tomando polivitamínico a gestação inteira. Tudo bem, não tem problema, não vai trazer nenhum mal para você. O meu médico ele pediu a dosagem de vitamina D e ele está repondo. Hoje também a gente repõe a vitamina D. Sim, mas assim, se você pegar e for ver os protocolos da federação, os últimos artigos, não é bem estabelecido, isso ainda não entrou em saúde pública, a vitamina D. Mas a gente repõe porque a gente vê que tem um papel importante na formação, no desenvolvimento do feto, sistema imune, tudo isso influencia. Hoje a vitamina D está mais que comprovado que ela é muito importante, né? A gente repõe aí para deixar acima de 35 no mínimo. Né? Doutor, Entendi. Infelizmente a gente não vai dar continuidade porque o tempo não permite, mas para finalizar, eu acho que assim, como o nosso papel aqui é de prestação de serviço público, eu queria que o senhor deixasse uma palavra final, principalmente para jovens, adolescentes, mais uma palavrinha sobre os métodos contraceptivos. A gente sabe que o aborto no Brasil é proibido, a lei só permite em casos específicos, né? Mas a gente ainda tem muita gente meninas que de repente engravidam, o jovem também não sabe o que fazer, e é uma questão complexa porque a gente pode ter evoluído, mas muitas famílias ainda não conversam os pais e os jovens, os adolescentes, as meninas. Quando ela engravida, ela fica com medo e vai procurar informação em locais indevidos. Então, eu queria uma palavra final nesse sentido para, claro, os preservativos, os métodos conceptivos e os cuidados para evitar a gravidez. Por favor. Acho que assim, a mensagem que tem que passar, que é muito importante, é assim, teve sua primeira relação ou tem o desejo da primeira relação, procurar uma orientação médica. Às vezes, tem posto de saúde, tem lugar que não é nem um médico que orienta, a enfermeira, ela orienta muito bem, né? Ela é muito bem preparada para isso. Por quê? Porque assim, não existe só alguns métodos que todo mundo conhece, a injeção, a pílula e o DIU de cobre. Existem outros métodos que são tão eficazes quanto. Né? Hoje existem alguns programas do governo com implante que a gente chama de Implanon, que é um dispositivo que coloca embaixo da pele, que fica aí 3 anos, né? Para mãe muito adolescente. Então, assim, procurar ajuda, procurar informação, não ter esse medo de procurar. Mas doutor, não procurei, eu não estou grávida agora. Não pensa, acho que assim, a primeira coisa que vem numa mãe adolescente, jovem, é querer tirar o filho, é querer resolver. Procura ajuda no posto de saúde, procura ajuda do seu médico, porque assim, ele vai te orientar, o caminho a ser seguido, e a melhor opção a mensagem que tem que ser passada procura ajuda. Não resolva de uma maneira imediata, vamos tirar, vamos no mercado negro, comprar não sei o quê, a gente vê tantas pacientes jovens aí na UTI, tudo porque
colocou coisas na vagina, quis tirar o filho. Acho que assim, não é bem por aí. Eu acho que o principal a mensagem tem que passar procura ajuda, quer ter relação sexual, quer começar a sua vida reprodutiva, procura ajuda de um médico ou de alguém da assistência médica, na enfermeira, do posto de saúde ou até mesmo de onde você acompanha, para te orientar. Sendo orientado, tudo bonitinho, vai optar por um método, às vezes não, às vezes só camisinha, bem estabelecido, bem orientada, para fazer o uso correto. Eu não procurei ajuda, não fui e aconteceu uma gravidez. Agora é a hora da gente pensar de uma outra maneira e não de um modo imediatista, porque assim, o primeiro choque da mãe, descobriu que está grávida, é horrível, mas eu acho que isso tem que amadurecer, passar os dias, a família tem que estar presente, isso tudo é muito importante, Jeremias. Família presente, apoio familiar, tudo isso, não é só ir lá o médico orientar, tem que ter todo um apoio, né, familiar e emocional. E se você, acho que como palavra final, né, a gente falou aí da gravidez, mas também tem a questão das doenças, né, as doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS, né, então eu vejo entre os adultos, só para finalizar, eu vejo entre os adultos, assim, eu não uso preservativo porque me tira todo o prazer, mas hoje acho que a gente evoluiu, tem aqueles mais ultrassensíveis, e aí eu acho que se você pôr na balança, não só o preço, que pode ser um pouquinho mais caro, mas lá na frente vai fazer uma grande diferença, né, doutor? Isso é muito importante que eu tô falando, porque assim, a gente tem que abrir o jogo para o paciente, tem que ter um jogo aberto com ela, porque assim, hoje ela tem que falar com o cara, não usa o preservativo, porque, igual você falou, diminui a sensibilidade. Hoje a gente orienta sex shopping, orienta, às vezes, até o próprio médico vai junto com a paciente, para ir junto explicar qual que são os melhores, esse você vai ter maior sensibilidade, mas tem esse risco e tal. Tudo isso é resolvido. A questão é você ter um jogo aberto. Eu não uso por causa disso. Eu não uso pílula porque eu não... Jogo aberto. Agora, assim, eu queria passar uma mensagem muito importante também, que eu acho que tem tudo a ver no momento que a gente está vivendo, de pandemia. Muitas pacientes chegam no consultório desesperadas porque atrasou o exame dela de rotina. Doutor, não estou conseguindo fazer meu exame de rotina porque está fechado o laboratório. Na pandemia, não consegui, estou com medo de sair de casa, tudo isso. Calma. Vamos ter calma, porque assim, se o seu exame de rotina do ano passado veio negativo, veio tudo bem, não tem nenhum sinal, nenhuma normalidade, doutor, mas deu no Papa Nicolau uma inflamação. Tudo bem. Inflamação, você já teve relação, tem esse trauma, essa questão da inflamação é considerado fisiológico. Procura seu médico e orienta. Não precisa agora ter um risco, a gente está vendo que está mantendo os números, não precisa ter esse risco de sair para fazer um Papa Nicolau, você que tem fator de risco. Acho que isso é uma mensagem muito importante que a gente tem que deixar, mesmo a gente não conversando sobre isso nesse programa, porque isso está sendo muito comum. As pacientes falam, não fiz a mamografia esse ano, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Vamos ter calma, porque agora cada caso é um caso. Se ela já tem uma lesão na mama, precisa de investigação, tudo, aí sim, mas se não, não. Sobre o que você falou das DSTs, está cada vez mais presente nos idosos, né? A sífilis está vindo aí com tudo nos idosos e o HIV também, mas a sífilis... Pois é, mas é porque a gente, o nosso tempo encerrou, mas a gente tem umas mudanças culturais, as mudanças trazidas principalmente por medicamentos que hoje possibilitam que as pessoas com idade mais avançadas tenham relação sexual mais eficaz, como o Viagra e outros, né? Isso tudo mudou essas questões e aí, eu não sei, talvez na esteira disso venha também essas doenças, né? Isso trazendo uma informação importante aí, aumentando, inclusive, infelizmente, entre as pessoas com mais idade. Doutor, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, o tempo já esgotou, mas olha, você que nos acompanhou até aqui, é só acompanhar o doutor Marcos Maia, ginecologista e obstetra. Já fechamos aqui, mas agradecendo muito a sua participação. Vai lá no YouTube, Alesp, coloca o nome do Dr. Marcos Maia, que tem um programa dele sobre amamentação muito legal e eu tenho certeza que você vai gostar. A gente fica por aqui e até a próxima edição.